E aí, pessoal, mais uma semana, mais videoaulas para vocês. Estou gravando num dia muito frio aqui no sul de Minas Gerais, né? A cidade de Pouso Alegre, onde eu vivo. Está muito gelado, temperatura perto de 8 graus. Para quem aí está me assistindo da região norte, região nordeste, sabe que tamanho de frio é esse. Mas eu sei que tem gente que é aluno nosso mais ao sul do país aí, que o frio é um pouquinho maior, né? É isso aí, vamos lá. Por isso que eu estou todo agasalhado. Espero que em breve eu deixe uma videoaula com vocês com um pouco menos de roupa, né, pessoal? Bem, então nessa segunda semana a gente dá continuidade aos modais, né, que a gente começou a estudar na semana passada, né? Trabalhamos o modal rodoviário, o modal ferroviário, né? E hoje a gente dá sequência a esse estudo. Bora lá? Aula de hoje, logística de transporte e mais modais, tá bom? Agora vamos falar do modal aeroviário, né? Então vamos falar aí dos aviões que transportam muita carga também, né? Além dos passageiros, que é o que a gente está acostumado no dia a dia, né? Então é um tipo de transporte feito por aeronaves, né? É um modal mais ágil para longas distâncias, só que ele possui elevado custo operacional, né, e utilizado no transporte nacional e internacional, né? A gente tem interligado aí diversos aeroportos no Brasil, tanto com pistas, né, em asfalto quanto pistas em terra para é, é, transportes usando aeronaves de menor tamanho, né, de menor peso, mais flexíveis, né? E ele é um modal que possui grande flexibilidade operacional, né? Então, muito diferente da ferrovia que a gente viu na última aula da semana passada, tá bom? Bora lá estudar um pouquinho mais sobre ele. Bem, quais seriam as vantagens do modal aeroviário? Bem, primeiro que o transporte ele é mais rápido e seguro. Então você consegue, por exemplo, colher frutas, vamos imaginar ali na região nordeste do Brasil, né, na parte da manhã, dependendo da proximidade com o aeroporto, né, e se você tiver um sistema de transporte onde você consiga já refrigerar ou colocar as frutas refrigeradas rapidamente dentro da sua própria fazenda, por exemplo, né, e esse container seguir para um aeroporto próximo, digamos ali umas 2 horas, você consegue colher pela madrugadinha, início da manhã, por volta de 9, 10 horas da manhã, ele já está disponível e 10, 12 horas depois ele já vai estar ali em algum porto da Europa já disponível para ser distribuído para os supermercados dessas regiões ali da cidade de chegada do avião, né? Então, essa rapidez, ela favorece muito, né, a exportação de frutas brasileiras. Entretanto, né, ele é um pouco caro, tá bom? Ele possui acesso aos grandes centros de produção, então praticamente todas as capitais brasileiras, praticamente não todas as capitais brasileiras, elas têm aeroportos. Muitas cidades de médio porte e algumas de pequeno porte no Brasil também têm aeroportos, só que para pouso de aeronaves menores, né? É, esse modal ele transporta para grandes distâncias, então a gente conseguiria, por exemplo, colocar uma mercadoria no Japão, do outro lado do mundo, algo em torno aí de 24 a 36 horas depois, né? E o seguro de transporte para esse modal ele é um pouco mais baixo, embora o frete seja mais caro, o seguro ele é mais baixo. Por quê? Porque né, a questão embora não pareça, né, a maioria das pessoas tem muito medo, né? Os aviões são um dos transportes mais seguros que existe, né? E o reporte
defeitos, né, de quedas de avião ou de problemas, acidentes envolvendo avião, eles são muito pequenos, principalmente aviões de carga, aviões de grande porte, embora sejam, quando acontecem situações muito catastróficas, são raras, graças a Deus. Não é verdade? Bora lá? Dentre as desvantagens do modal aeroviário, né, a gente tem uma questão da limitação do peso e do volume. Do volume porque as aeronaves elas são relativamente elas têm um espaço, cada aeronave ela tem um espaço, uma cubagem, né, 1 metro cúbico disponível ali para transporte limitado. Né? E também mercadorias que possuem grande peso, né? Às vezes elas ocupam quase toda a capacidade de transporte dessas aeronaves. O frete é caro, o frete desses transportes em relação, por exemplo, a gente falando de transporte internacional, em comparação com o marítimo, ele é muito elevado, né? E dentro do território nacional ele é mais caro que todos os outros, né? O custo operacional dele também é alto, não é barato, né? Manter uma aeronave, manter um hangar, manter toda a estrutura necessária para a utilização de aeronaves no Brasil, né? E depende, lógico, dos terminais de acesso. Então, você nem sempre você quer mandar de avião para um determinado local e vai estar disponível. Por quê? Porque aquele terminal ou aquele aeroporto onde você quer chegar ou da onde você quer partir, ele tem que ter determinada condição que nem sempre atende as necessárias, as mínimas necessárias para que você o utilize para essa logística, tanto de envio quanto, de repente, de recebimento dos seus produtos. E quando a gente deve utilizar um modal aeroviário? Quando que ele é vantajoso para se utilizar? Ele é adequado, gente, para produtos de alto valor agregado. Então, se a mercadoria que você quer transportar, ela é cara, né, ela tem um alto valor, né, então ele pode ser um modal perfeitamente viável. Ela também é utilizada para pequenos volumes de carga, né, mercadorias com curto prazo de validade ou frágeis, como eu disse, a questão das frutas, né? A questão das grandes distâncias, que a gente falou um pouquinho para transportar aqui, trajetos exclusivos, né? Então, assim, exceto algumas empresas de táxi aéreo, taxiamento aéreo, o restante você tem rotas. Né? Então, você tem o avião, por exemplo, São Paulo, São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão, Manaus. Então, você tem essas rotas, né? Então, esses trajetos, eles são muito exclusivos, né? Então, se eu quero, por exemplo, fazer um transporte para Marabá, no Pará, eu tenho que verificar qual que vai ser o aeroporto onde eu vou ter que fazer um transbordo, por exemplo, dessa carga para que ele siga de avião até essa cidade. Né? E o tempo de trânsito aqui é muito importante. Né? Então, geralmente, a utilização do modal aeroviário para transporte de mercadorias, ele faz parte de um contrato ou multimodal ou intermodal, onde o avião aqui, o modal aeroviário, ele faz parte desse pacote. Tá joia? Já em relação às pessoas, nem tanto. Ao transporte de pessoas. Às vezes você pega com o seu carro, estaciona no aeroporto, vai lá, pega o aviãozinho, chega no destino onde você quer passar ali alguns dias descansando férias e depois você retorna, né? Então é mais tranquilo. Mas em relação a cargas,
geralmente a gente está falando aí de utilização e da combinação de outros modais junto com o aeroviário. Na sequência, nós temos o modal aquaviário, né, que é um tipo de transporte que se dá através da água. Né? Então, quando ele é do mar, ele é marítimo. Quando ele é do rio, ele é fluvial. Quando você utiliza lagos, né, a gente chama de transporte lacustre. Né? E quando você tem um transporte dentro do país envolvendo portos locais, a gente chama isso de cabotagem. Então, digamos que você queira transportar uma mercadoria do Porto de Santos, aqui em São Paulo, para, digamos, um porto lá no Maranhão, né, ou no Rio Grande do Norte. Então, a gente chama isso de navegação de cabotagem. Uma notícia muito boa é que recentemente o Brasil aprovou, o Congresso, né, aprovou ali, a gente já tem agora uma diretriz de cabotagem no país. Então, assim, parece que agora a gente vai ter o desenvolvimento e o surgimento de diversas linhas de transporte por cabotagem envolvendo aí os portos brasileiros. Isso vai favorecer no médio e longo prazo o barateamento de diversas mercadorias. Né? Então, tomara que dê muito certo. Eu olho com muito bons olhos. Tá bom? Vamos lá? Vamos seguir? Dentro das características complementares aqui do modal aquaviário, ele possui uma alta capacidade de movimentação de cargas, então tanto pessoas quanto cargas ele consegue transportar uma quantidade muito grande ao mesmo tempo. Vamos pegar aí aqueles navios transatlânticos de passeio que as pessoas, né, costumam fazer aí viagens, né, são navios que chegam até 11 andares. Né? Tem shoppings dentro, é quase uma cidade dentro desses navios. Né? E também a gente tem, por exemplo, dentro da Marinha de Guerra, a utilização de porta-aviões, então você tem navios tão grandes que você consegue pousar e decolar aviões nele. E você também tem navios com capacidade graneleira, por exemplo, que levam muito minério ou que levam grãos do Brasil, principalmente ali para a região da China, tá, que são enormes, navios com capacidade de transporte hoje em dia de 10, 11 mil containers, né, desses grandes. Então, assim, a capacidade de movimentação de carga desse modal aquaviário, ela é impressionante. Né? Ele é utilizado no transporte também, tanto nacional quanto internacional. Então a gente tem hoje, né, não sei se alguns de vocês aí têm o transporte através dos rios, né, do Brasil. A gente tem, por exemplo, rios navegáveis que conseguem transportar, vamos dizer, na região norte, transportar balsas com uma quantidade significativa de grãos, transportar também até petróleo, né? A gente tem ali a bacia do Paraná. O problema é que ela depende de volume de chuva. Né? Ele possui um alto custo de implantação no caso da construção de portos, mas os navios também eles não são baratos, né? E ele possui baixa flexibilidade operacional, ou seja, ele só trafega onde tem água. Então, como já vimos, com vantagens desse modal, ele tem uma grande capacidade de transporte de carga, ele é muito adequado para grandes e médias distâncias e o custo do frete é relativamente baixo. E quais as desvantagens desse modal aquaviário? Pouca flexibilidade de carga. Então, esses grandes transportes que vemos hoje, ele só foi possível após o surgimento e a padronização dos containers, né, de 20 e de 40 pés, que a gente costuma ver pelas estradas aí desse Brasil em cima de caminhões indo para lá e para cá. Né? Ele tem uma baixa velocidade de transporte,
Ele tem um maior tempo de descarga, né, nos portos e nas alfândegas de um modo geral. Então, às vezes ele é descarregado no porto, mas ele demora para ser liberado pela alfândega. Embora esses tempos, né, que envolvem esses processos estejam diminuindo cada vez mais, a gente mesmo no Brasil, a gente está sofrendo, a gente está observando que muitos portos estão sendo sofrendo, né, atualizações, passando por obras e aquisição de equipamentos para agilizar, né, tanto o descarregamento como o carregamento dos navios que por ali passam, né? E isso vai ter um impacto em breve na redução dos custos logísticos, né, que envolvem esse transporte. A distância dos portos em relação aos centros de produção. Então, muitas vezes, por exemplo, para você exportar por um porto de Paranaguá uma mercadoria que vem lá do Mato Grosso, por exemplo, grãos, você tem que carregar inúmeras carretas. Então, o que se está analisando viabilizar hoje em dia no Brasil é substituir algumas dessas vias por ferrovias. E tentar tirar um pouco dos congestionamentos de carretas que a gente vê de vez em quando tentando descarregar nesses portos para essa mercadoria ser exportada. E o gerenciamento também desse modal, ele é um pouco complexo, né? Então, são poucas empresas e existe sim grandes riscos de danos às cargas. E mais recentemente, em virtude da pandemia, em virtude de lockdowns, principalmente na China, a gente teve um processo de encarecimento desse transporte significativo. Recentemente isso está caindo, mas a gente está falando aqui, eu estou em agosto do ano de 22, mas o custo, né, de muitos atrasos ali na pandemia encareceu muito, em alguns casos até 10 vezes o valor do transporte de contêineres em relação a antes da pandemia. Mas esse custo em breve ele deve voltar a padrões normais de mercado à medida que esses portos, né, voltarem ao seu funcionamento e velocidade de trabalho normal. Não querendo ser muito repetitivo, mas quando utilizar o modal aquaviário, para vocês fixarem essas informações em suas mentes, né? Então, para grandes volumes de carga, dê uma olhada nessa imagem, por exemplo, aquilo que eu falei dos transatlânticos que levam pessoas para viagens por aí afora. Então, é como se fosse uma cidade, um grande clube com diversos andares, né? Então, eles transportam muitas pessoas de uma vez só, né? Grandes distâncias a transportar. Mercadorias de baixo valor agregado são bem-vindas, por quê? Porque o preço desse tipo de modal ele é baixo, né? O custo dele é baixo. Trajetos exclusivos, né? Não há vias para outros modais. Então, você tem, na verdade, para quem não sabe, né? Assim como a gente tem aviões que têm rotas, dias e horários, navios também funcionam da mesma forma. Então, você tem rotas de navios que, por exemplo, fazem, vamos imaginar aqui o porto de Santos ao porto de Roterdã, na Alemanha. Então, às vezes você tem 2 navios por semana que fazem esse porto, indo 2 vezes, chegando 2 vezes. E aí ele tem o dia, tem mais ou menos o horário, então é muito bem organizadinho isso daí. Deixe-me ver o que mais. Tempo de trânsito não é importante, então pode ser que um navio ele fique aguardando por mais de alguns dias sofrer o desembarque das mercadorias que ele transporta, né? E ele encontra-se em uma redução de custo de frete aí mais ou menos constante, exceto, como eu disse há pouco, em relação agora ao período da pandemia, que fez com que esse transporte ficasse mais caro, que ele se encarecesse. Mas por quê? Porque começou a faltar navio e começou a faltar container.
porque os contêineres estavam presos dentro de portos que estavam sofrendo o processo de lockdown. Eles estavam fechados, então não podia entrar nem sair. Então, estava aquele tanto de navio esperando para descarregar e, descarregando, iria carregar aquele tanto de contêiner parado lá esperando para ser carregado. Mas, aos poucos, as coisas estão retornando ao normal. E por hoje é só, espero que tenham gostado dessa nossa pequena aula e até a nossa próxima aula desta semana. Tchau!